Olá, queridos irmãos, queridos, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou de volta, onde quero aqui trazer uma palavra ao seu coração, onde você vai perceber aqui na palavra de Deus que quando você anda de maneira digna na presença de Deus, quando você procura agradá-lo ao Todo-Poderoso, o servir a Deus com amor, vai haver momentos que as pessoas elas vão te virar as costas. Vai haver momento que as pessoas elas vão te criticar. Vai haver momento que as pessoas elas vão te caluniar, elas vão tentar te prejudicar. E isso em qualquer esfera. Seja você um pregador, seja você um obreiro, seja você um membro, um diácono, uma pastora, uma missionária, independente. Quando você resolve fazer as coisas com relação ao reino de Deus com amor, a partir dali você pode se preparar, que vai haver momento que as pessoas elas vão te virar as costas de alguma forma, porque dificilmente as pessoas em nossa volta, quando você resolve obedecer a palavra, quando você resolve andar dentro das quatro linhas, dificilmente as pessoas em tua volta que não vivem a mesma fé, aliás, é quase impossível que elas concordem em você andar dentro das quatro linhas com relação à obediência à palavra de Deus. Aliás, ao que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Percebe que o autor, nada menos que o apóstolo Paulo, aqui ele se refere a esse alguém pelo nome de Alexandre, o qual tentou lhe prejudicá-lo de todas as maneiras possíveis. Por quê? Porque não aceitava a palavra que era pregada por meio do apóstolo Paulo, a maneira como ele anunciava a palavra. Esse alguém que o apóstolo Paulo chama de Alexandre, tentou prejudicá-lo, o apóstolo Paulo, de todas as maneiras possíveis que você possa imaginar. Por qual objetivo? Simplesmente porque não aceitava a palavra que era pregada por ele. Aí o apóstolo Paulo continuou aqui no versículo 15: Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O apóstolo Paulo ele está instruindo, aos seus companheiros, da fé, aos seus irmãos da fé que fazia a obra missionária com ele, para que vigiasse com relação a esse alguém chamado Alexandre. Porque da mesma forma que esse alguém, que ele chama de Alexandre, bateu de frente com ele, ou não concordou com a palavra que ele pregava, de igual modo não iria concordar com os companheiros de Paulo naquilo que pregasse também. Então Paulo alertou para que eles o vigiassem, porque o apóstolo Paulo entendeu, assim como Alexandre não concordou com aquilo que prego, não vai concordar com o que vocês pregam também. Em outras palavras, da mesma forma que ele rejeitou a palavra anunciada por mim, vai rejeitar o que vocês vão anunciar. Então vigia e toma cuidado quando ele de alguma maneira tentar se aproximar. O que significa? Que nós temos que vigiar com pessoas que não andam na mesma fé. Nós temos que vigiar pessoas que não concordam com a palavra de Deus. Nós, irmãos da fé, inclusive você que me ouve, nós temos que vigiar com pessoas que não vivem a mesma fé que você. Porque aqueles que não vivem a mesma fé que você, isso sugere que eles vão discordar em muitas coisas concernentes ao reino, as quais você concorda. Por isso você tem que tomar cuidado, porque as pessoas que discordam da palavra, significa não estar na mesma fé, não está no mesmo espírito. Porque a pessoa que vive a mesma fé, o que está no mesmo espírito, concorda com a palavra do reino dos céus. E Alexandre não concordava, pelo contrário, batia de frente por não aceitar o que eles anunciavam. Aí ele continuou no versículo 16 dizendo assim: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, ou seja, que a conta não chegue para vocês depois,
por não concordarem com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falando aqui, não somente do Alexandre, né? Mas como de outras pessoas que também não concordavam com a palavra que ele pregava. Aí ele diz que a conta depois não chegue para vocês por vocês não concordar com a palavra. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Ou seja, eu não estou preocupado com quem vai aceitar ou com quem vai rejeitar. Independente dos que aceitarem e dos que rejeitarem, o importante é que vocês aceitando ou rejeitando, o Senhor está comigo. Vocês concordando ou não, quem me enviou está comigo. Vocês gostando ou não, o Senhor é quem me enviou. Aceite vocês ou não, o Senhor é quem me enviou a vós outros. E me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Acha que foi só Daniel que foi jogado na cova dos leões? Daniel foi jogado na cova dos leões. O apóstolo Paulo foi colocado na boca dos leões. Quando a Bíblia fala que ele foi colocado na boca dos leões, está falando da rejeição. Está falando do não concordar da parte das pessoas. As pessoas que não aceitavam, que não concordavam com a pregação do apóstolo Paulo, mesmo sabendo que Deus o havia enviado o apóstolo Paulo a eles, as pessoas ele rejeitavam de todas as maneiras possíveis, ao ponto de no que dependesse daquelas pessoas com relação ao apóstolo Paulo, ele poderia ser devorado pelos leões, como jogaram Daniel na cova. Assim, eles tentaram fazer com o apóstolo Paulo de igual modo, colocando na boca dos leões, mas ele deixou bem claro: e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Em outras palavras, se vocês me rejeitam, não tem nenhuma importância, porque aquele que me enviou está comigo para me livrar da boca dos leões. Se vocês não aceitam, eu não tenho que me preocupar por vocês não aceitarem, porque assim como Deus me livrou da boca do leão, o mesmo Deus me levará salvo para o seu reino celestial. Eu estou aqui como um Deus, precursor de Deus e mensageiro de Deus. Vocês rejeitando ou aceitando, aceite vocês ou vocês rejeitando, para mim não importa. O que importa é que quem me enviou está comigo. Aquele que me enviou a vós outros está comigo, Todo-Poderoso. E Ele não só me livrará das mãos de vocês, da boca do leão, como me levará a salvo para o seu reino celestial. Ou seja, você percebe aqui na palavra de Deus que quando alguém, como foi o caso do apóstolo Paulo, resolve obedecer a palavra, muitas pessoas vão discordarem de você. Quando você resolve viver na concordância da palavra de Deus, na obediência à palavra, muitas vezes talvez você vai levar o nome de religioso, de crente frescurento. Quando você resolve viver em obediência a Deus, o que não vai faltar é crítica. O que não vai faltar é pessoas que vai querer de alguma maneira te criticar, te apedrejá-lo, ou te virar as costas, como viraram as costas aqui para o apóstolo Paulo, de fazer você sentir-se rejeitado, te dar o abandono, simplesmente pelo fato de Deus estar contigo. Porque quando Deus é com alguém, esse alguém o qual Deus é com o mesmo, vai ser rejeitado pelos outros. As pessoas que não vivem na mesma fé, que não andam no mesmo espírito, que não concordam com a palavra, você vai ter a rejeição da parte dele. Eles não vão concordar, eles não vão aceitar, porque não vivem na mesma fé que você, não vivem no mesmo espírito que você, não concordam com a palavra como você concorda. Eles vão discordarem, porque simplesmente por não aceitarem a palavra original como ela é. E o apóstolo Paulo alertou no versículo 15: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, as pessoas que não concordam com a palavra, que não vivem na mesma fé que você, que não andam no mesmo espírito que você tem que vigiar e tomar cuidado ao aproximá-las dessas pessoas, ou ao elas aproximarem de você.
Porque de alguma maneira, pelo fato delas não concordarem, de não estar no mesmo espírito, de não viver a mesma fé, de alguma maneira elas vão tentar discordar de você. E aqueles que de você discordarem, elas vão trabalhar para te jogar na boca dos leões, como fizeram aqui com o apóstolo Paulo. Mas ele disse: o Senhor me livrou das mãos de vocês, da boca dos leões, onde vocês me colocaram, e me levará a salvo por seu reino celestial. Tá bom, queridos? Que você possa entender e levar isso a bom termo, de que você deve vigiá-lo e se cuidá-lo próximo a pessoas que não vivem a mesma fé, que não andam no mesmo espírito e que discorda da palavra a qual você concorda. Tá certo? Vou ficando por aqui. Boa reflexão, que Deus te abençoe, mas vigiais com aqueles que não concordam com a palavra da maneira como você concorda. Tá certo? Deus abençoe a todos. Forte abraço em nome de Jesus.